Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Fundamentos do Macarrão. Hoje eu vou explicar para vocês tudo que você tem que saber sobre a farinha utilizada para fazer o macarrão. Nesse episódio eu vou explicar um pouquinho sobre a farinha de amêndoa, suas funções, suas propriedades, como substituir e eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram nas minhas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Erika Hayashi, sou chefe confeiteira formada pela Escola Francesa Le Cordon Bleu, tenho mais de 15 anos de experiência e a minha missão é passar todo o meu conhecimento para vocês. E o que é a farinha de amêndoa? Farinha de amêndoa nada mais é do que aqui a amêndoa triturada até ser transformada em uma farinha. Ela é super nutritiva, é ótima para fazer vários doces da confeitaria francesa e é também um dos principais ingredientes para você fazer o seu macarrão. Eu trouxe aqui vários tipos de castanhas e a farinha de amêndoa, ou amêndoa, ela tem um sabor mais delicado e suave. Por isso, ela é utilizada para fazer o macarrão. Na França, eles só utilizam a farinha de amêndoa. Eu vou explicar para vocês aqui alguns tipos de castanhas que você pode utilizar também para substituir a farinha de amêndoa. Em primeiro lugar, quando a gente for comprar a nossa farinha de amêndoa, vocês podem aí encontrar em lojas de confeitaria ou em lojas que vendem castanhas e cereais, dois tipos de farinha de amêndoa. O que a gente pode chamar da farinha branqueada ou da farinha de amêndoa não branqueada. Qual é a diferença? Em primeiro lugar, quando a gente chama a farinha de amêndoa branqueada, é porque a gente tirou toda a casca. Aqui eu tenho aqui as duas amêndoas para mostrar para vocês a diferença. Essa aqui, digamos que é a branqueada, porque ela foi descascada, foi tirada toda a casca dela. E essa aqui é a farinha amêndoa normal, já, ainda com a casca dela. Ó. Olha só a diferença, né? Então, quando você compra uma farinha de amêndoa utilizando a amêndoa branqueada, você vai ter esse resultado aqui de uma farinha bem branquinha, bem delicada, e na hora que você for fazer o seu macarrão, ele vai ficar bem bonito e bem lisinho, tá? Então, sempre que você for utilizar a farinha de amêndoa, escolha a farinha de amêndoa branqueada, porque ela passou por esse processo aqui de você tirar a casca e aí ela fica bem branquinha e bonita. Porque se você for tentar fazer em casa a sua farinha de amêndoa com a casca, ela vai ficar cheia de pontinhos marrons na sua massa. Então não vai ficar muito bonito, tá bom? Você pode sim fazer a sua farinha de amêndoa em casa. Se você for comprar, como eu comprei aqui, ó, ela já descascada, você pode bater no seu liquidificador, no seu processador. Só tem que ter o cuidado de fazer naquele modo pulsar para não esquentar a farinha. Porque se você deixar batendo, ela vai bater os seus óleos que tem dentro dele, a sua gordura, ela vai começar a criar uma pasta, tá? Ela vai esquentar e vai sair o óleo e você vai ter tipo uma pasta de amendoim, digamos assim. Então, vá devagarzinho, vá no modo pulsar, triturando a sua amêndoa e aí vai peneirando. Se precisar, leve de novo para o liquidificador, para o seu processador, modo pulsar, até você obter essa farinha aqui, essa consistência aqui, ok? E qual é a principal função da farinha de amêndoa na nossa receita de macarrão? Ela é que vai trazer a maciez e a gordura na nossa receita. Como o macarrão é feito com apenas claras, açúcar de confeiteiro, açúcar refinado e a farinha de amêndoa, a gente não tem nenhum tipo de gordura, não tem manteiga, não tem óleo. Então são os óleos, né, a gordura que a gente tem nessa farinha, né, na amêndoa, que ela vai trazer aquela maciez interna por causa dos seus óleos, ok? E também vai dar a estrutura também na nossa massa. Então, as suas duas principais funções é dar maciez e também dar estrutura na nossa massa de macarrão. E como nós estamos utilizando a farinha de amêndoa para fazer o macarrão, esse é um doce
totalmente gluten free, ele não tem nenhum tipo de glúten. Então, para você que tem alguns clientes que são celíacos, e também é uma ótima maneira de fazer um marketing aí na sua confeitaria, dizendo que esse é um doce gluten free, porque ele não vai farinha de trigo. Você que estiver fazendo algum macarrão com farinha de trigo, isso não é macarrão, você tem que chamar de biscoito, tá? A receita clássica é utilizada com a farinha de amêndoa, mas eu vou explicar aqui outros tipos de amêndoas que você pode utilizar para fazer o seu macarrão, mas o macarrão ele não vai farinha de trigo. Você não pode substituir a amêndoa para utilizar o trigo. Isso não é um macarrão. Já me perguntaram isso nas minhas redes sociais. Posso trocar a farinha de amêndoa pela farinha de trigo? E a resposta é não. Não vai dar a mesma consistência, até porque a farinha de trigo ela não tem nenhum tipo de gordura, ela é muito baixa em gordura comparado com a farinha de amêndoa, que tem um alto teor de gordura, então não vai dar o mesmo resultado, não vai dar a mesma maciez. É um biscoitinho completamente diferente se você utilizar a farinha de trigo no lugar da farinha de amêndoa. Então, qual é a farinha que eu posso utilizar para fazer o macarrão? Eu acabei de falar que a gente não pode utilizar a farinha de trigo em hipótese nenhuma. Então, esse mito já está respondido. Não pode utilizar a farinha de trigo. Vou dar aqui agora uma regrinha para vocês. Olha, isso é um pulo do gato. Então, já até deixa o like aí para mim, que é uma regra geral para você poder fazer o seu macarrão. A sua amêndoa tem que ter pelo menos 55% de gordura. Então eu trouxe aqui para vocês várias amêndoas para a gente comparar aí a composição dela para saber se você pode substituir. Quando você for comprar um tipo de amêndoa, aqui eu tenho, né, a farinha de amêndoa, nós temos aqui castanha de caju, nós temos pistache, castanha do Pará, nozes e macadâmia. Quando você for comprar esse tipo de nozes ou amêndoas, você vai ter lá na sua embalagem, por exemplo, esse aqui que é a castanha de caju. Você vai prestar atenção atrás, aqui, no valor nutricional dessa castanha que você comprou, e você tem que verificar gordura, né? Então, eu tenho aqui a gordura, no caso da castanha de caju, ela tem 48% de gordura. Então, eu posso utilizar essa castanha para fazer o macarrão, porque está dentro aqui da minha regrinha. Não esqueça dessa regrinha, que é super importante na hora que você tiver fazendo a substituição da sua farinha de amêndoa. Tem que ter até 55%. Se for mais que 55%, isso quer dizer o quê? Que tem muita gordura, vai ter muito óleo, e na hora que você for fazer seu macarrão, vai ter aquele aspecto molhado. E também, quando você for assar, apesar de você assar em alta temperatura, ele nunca vai dar o ponto, porque como ele tem muito óleo, ele vai sempre ter aquele aspecto molhado e também não vai desgrudar do seu tapete de silicone. Então, muita atenção. Eu trouxe aqui algumas substituições que você pode fazer. Nós temos aqui a castanha de caju, que é um ótimo substituto para farinha de amêndoa. Nós vemos aqui, ó, que ela também é bem branquinha comparada aqui com a amêndoa, ó, como ela também é bem branquinha, né, depois de descascada. Ela tem o teor de 48% de gordura, então ela tá aqui nesse parâmetro que eu dei para vocês, né? Então tá perfeito, vai ser uma farinha mais sequinha, não vai ter muito óleo, e também ela é bem acessível, e o mais de tudo, ela é bem mais barata. Eu fiz uma comparação num site de uma loja em São Paulo, comparando aqui o valor dessas farinhas. A farinha de amêndoa, apenas meio quilo, 500 gramas, é R$ 95,00. Como é caro, né? E temos aqui a castanha de caju, ela é apenas R$ 16,00, meio quilo. Então, fica uma farinha bem mais acessível para você fazer o seu macarrão. E você pode até dizer, lá eu acho até melhor você fazer isso, dizer para o seu cliente que os seus macarrões são feitos de farinha de caju do que farinha de amêndoa, para deixar bem claro para o cliente, né, o que ele vai estar comendo. Quando ele for morder, ele não tem uma surpresa, eu achava que era farinha de amêndoa, mas é farinha de castanha de caju. Tá? Então pode ser até um marketing positivo para dizer, né, nossos macarrões são feitos com amêndoas brasileiras, com a castanha de caju, e além de ser bem mais barata, e aí você vai ter uma rentabilidade
melhor na sua confeitaria. Mas se você quiser fazer com a castanha, com a farinha de amêndoa, não tem problema nenhum, que é a receita clássica. E você pode vender até agregar um valor mais aí na sua confeitaria. Tem gente que hoje está vendendo macarrão a 7 ou 8 reais. Então você tem um valor agregado porque você está utilizando a farinha de amêndoa, ok? Outra farinha que você pode substituir tranquilamente para fazer o seu macarrão é o pistache. Ó, eu tenho um pistache aqui. Ele é lindo, super gostoso e também tem um alto valor. E comparando o valor do pistache com as outras farinhas, ele também tem um valor muito alto, até mais alto que a farinha de amêndoa. 500 gramas dele está custando R$150. Então, para você que quer fazer um macarrão de pistache, você pode até fazer a farinha ou substituir metade, dá certo a receita 50% farinha de pistache. Se você quiser baratear, pode fazer 50% farinha de castanha de caju, ok? O que eu fiz aqui, eu só peguei o pistache e bati no processador até ele se transformar essa farinha aqui, ó. É super simples. Sempre só bater no pulsar do seu processador ou do seu liquidificador, e aí você vai peneirando. Se precisar bater mais um pouquinho, aí você vai fazendo devagar. Como eu falei, se você deixar batendo, ele vai soltar os óleos dessa castanha e vai virar uma pasta, tá? Então tome cuidado. Ou você pode utilizar apenas para decorar também, ou se você quiser, ao invés de utilizar na massa do macarrão, você pode fazer uma ganache de pistache. E aí você tem aí, né, um sabor que o pessoal agora está muito conhecido, né, super requintado a usar a pistache para fazer seu macarrão. Ok? E eu trouxe aqui outros tipos de castanha, mas esse você não consegue fazer o macarrão. Por quê? Ele já tem um alto teor de gordura. Nós temos aqui, ó, castanha do Brasil, nós temos a noz pecan e a macadâmia. Olha a diferença da gordura. A castanha do Brasil, ela tem 68% de gordura. As nozes pecan têm 70% de gordura e a macadâmia já tem 76% de gordura. Imagine você bater essa castanha para fazer uma farinha. Ela não vai ficar sequinha como essa, ela já vai ficar mais molhadinha. Então, na hora de você for fazer o macarrão, não vai dar certo, tá bom? Então, agora está respondida a pergunta. Quais são as farinhas que eu posso utilizar para fazer o macarrão? A resposta é, sempre ela tem que ter até 55% de gordura. Então, quando você for comprar aí o tipo de amêndoa que você quiser substituir, preste atenção na embalagem aqui atrás da sua amêndoa e você vai verificar por cada 100 gramas quanta porcentagem de gordura vai ter. Se tiver esse parâmetro, ela está perfeita para você substituir para fazer seu macarrão. E eu trouxe aqui para vocês alguns macarrões que eu fiz. Esse aqui, rosinha, eu utilizei apenas a farinha de amêndoa. Esse aqui, eu fiz uma misturinha de farinha de amêndoa e óleo. E para fazer esse macarrão de pistache, eu utilizei 50% farinha de pistache e 50% farinha de amêndoa. E deu super certo. Você também pode fazer 50% farinha de amêndoa e 50% farinha de castanha de caju. Mas vocês podem ver aqui, comparado aqui, ou com farinha de pistache com farinha de amêndoa, o topo dele tem esses pontinhos pretos aqui. Por quê? Porque como eu fiz com pistache com a casca, né, ele fica com esses pontilhados aqui. Até fica meio charmoso, mas se você não gostar, você tem então que descascar o seu pistache para ficar igual a farinha de amêndoa, ó, bem branquinho, bem descascadinho. Comparado aqui, ó, o topo, que esse que eu fiz com a farinha de amêndoa, ó, você pode ver que ele não tem esses pontinhos pretinhos como tem esse aqui. E eu vou abrir um aqui, ó, quando a gente aperta no centro, quando você abre, a gente tem, ó, um macarrão bem cheinho. Temos aqui o topo firme e crocante e aqui em cima, dentro, né, a gente tem um macarrão, ó, bem macio, tá? Que a gente tem as gorduras das duas farinhas. Depois, quando você tiver aí mais experiência, confiança de fazer os seus macarrões, vocês podem aí brincar com as proporções e substituir alguma parte da farinha de amêndoa, como eu fiz aqui com esse macarrão que eu quis experimentar
para fazer um de saborizado com Oreo. E eu peguei parte aí da minha farinha de amêndoa e fui brincando. Aí é com você. Você tem que experimentar e saber as proporções. A mesma coisa. Eu aperto aqui no meio e eu vou abrir ele aqui para vocês verem. E eu tenho aqui, ó, um macarrão super cheinho, ó, completamente cheio, sem nenhum bolsa de ar, né? Que às vezes a pessoa, quando faz o macarrão também, fica aquela que a gente chama de hollow, né? Que é oco dentro. Então aqui, ó, tenho meu macarrão super cheinho e com pedacinhos de Oreo aqui no meio, tá? E esse aqui que a gente fez só mesmo com a maneira clássica, com a farinha de amêndoa, quando eu aperto também, ó, lembrando, ó, todos os meus macarrões saíram direitinho do meu tapete de silicone, ó, bem direitinho. A gente aperta aqui no meio, ele tá macio e a gente vai abrir, ó, ele, olha que maciez que ele tá, ó. E também, ó, se eu comparar aqui, ó, todos os meus macarrões foram bem feitos, estão bem cheios, ó. E nenhum macarrão aqui tá oco, porque eu fiz o merengue perfeito, fiz a macarronagem direito, na hora de assar o forno também ficou tudo perfeito. Por isso que esse é um doce tão difícil de fazer, porque tem que estar tudo perfeitinho para ele sair com todas essas características, ok? Então, recapitulando sobre a farinha utilizada para fazer o macarrão. A primeira pergunta que me fizeram foi: posso utilizar farinha de trigo? E a resposta é não. Não pode utilizar farinha de trigo para fazer o macarrão. Isso não é a receita clássica, ok? E a segunda dúvida que eu respondi: como eu posso substituir a farinha de amêndoa? Então, grava aí na cabecinha de vocês, a regra geral é a farinha ou a amêndoa, a castanha que você está utilizando, ela tem que ter 55% de gordura. Então, você pode utilizar qualquer outra castanha, mas lembrando dessa regrinha, e aí você vai ter uma receita certinha e seu macarrão não vai ficar com aquele aspecto molhado. Eu recomendo sempre utilizar, para substituir a farinha de amêndoa, a castanha de caju, porque ela também é bem branquinha como a amêndoa e, além do mais, ela tem um custo bem mais barato em comparação à farinha de amêndoa. Agora eu vou dar algumas dicas de alguns cuidados que vocês têm que ter na hora de utilizar a farinha de amêndoa, ou se você também estiver utilizando a farinha de castanha de caju ou de pistache, é o mesmo cuidado, tá ok? Quando a gente compra a farinha de amêndoa já, ó, trituradinha, branqueada, como eu expliquei, ela vem num pacotinho, pode vir num pacote de plástico ou num pacote de papel, o pacote que ela vier. Eu sempre gosto de tirar ela dessa embalagem, porque a gente não sabe quanto tempo ela está, né, embalada, o processo que ela passou. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o processo de secagem para tirar um pouco do excesso de umidade que ela tem. Como eu falei, para a gente fazer um macarrão perfeito, para ele não ficar com aquele aspecto molhado, apesar que a gente já sabe que ele tem 55% de gordura, a gente também tem que ajudar essa farinha a não ter muita água, né? Não ter muita umidade. Vou mostrar para vocês aqui o processo que eu faço. Eu tiro da embalagem, eu pego uma bandeja, uma forma bem grande, eu coloco aqui, eu fiz só metade para mostrar para vocês a diferença dela seca e dela aqui na embalagem. Aqui eu já fiz esse processo, ó, coloquei metade da minha farinha aqui nessa bandeja, eu espalhei bem, tá? E levei para o forno na menor temperatura que você conseguir fazer no seu forno, se você tem um forno a gás de casa, tá? Até se precisar abrir um pouquinho e botar uma colher de pau para deixar sair um pouco desse calor excessivo. Eu gosto aqui, como meu forno é elétrico, eu gosto de colocar a 100 graus e deixo por meia hora, ok? Essa aqui eu já fiz esse processo, ó, ela já tá bem sequinha, como vocês podem ver, e aí eu tiro do forno, deixo ela esfriar completamente para colocar num potinho bem fechadinho. Nesse caso aqui, essa aqui eu já fiz isso, e esse aqui que tá aqui ainda na embalagem, eu ainda não fiz isso. Vou mostrar para vocês a diferença das duas. É um teste que você pode fazer na sua casa para você ver se a sua farinha de amêndoa ou de castanha de caju, ela tá muito úmida, ok? Olha só a comparação. Deixa eu mostrar aqui direitinho na câmera para vocês verem. Essa aqui eu acabei de tirar da embalagem. Se eu pego ela aqui, ó, eu faço força,
Ó, tô fazendo força. Ela se junta completamente, tá ok? Ó, virou uma massa, ó. E eu tento dissolver ela, ó, ela demora a dissolver, ó. De novo, vou pegar aqui, ó, recém saída da embalagem, ó. Fiz com força, eu juntei ela e eu tento dissolver, ó. Olha como demora. Eu tenho que apertar, ó, para ela dissolver. Isso quer dizer que a minha farinha, ela tá com uma umidade excessiva, tá? Agora vamos comparar aqui esse teste que eu fiz com essa farinha, que é a mesma farinha. Ela só passou pelo processo de secagem, ó. Vou pegar ela aqui, o mesmo teste, ó, botando força, ó, força, ó. Eu abro, ela já não se junta tanto, ó, até já vai dissolvendo. E eu apenas faço assim, ó, olha como ela dissolve. De novo, ó, o mesmo teste, ó, botando força, ó, como ela não se junta. Vou até pegar aqui com a outra mão e mostrar para vocês a diferença, ó. Como essa aqui ela se junta, você vê, parece que ela tá mais molhadinha. E de novo, ó, eu faço assim, ela se dissolve completamente. E essa aqui, ó, eu tenho que apertar para ela dissolver, ó, só não vou misturar essa com essa. Então, esse é um teste que você pode fazer na sua cozinha quando você comprar sua farinha para ver se ela tá muito úmida, ok? E aí, depois que você fez esse processo de secagem, que a sua farinha tá bem sequinha, você vai esperar ela esfriar completamente para depois você poder guardar ela. Porque se você for guardar ela ainda quente, quando você for botar no seu pote e fechar, o que vai acontecer? Vai criar vapor e aí não vai adiantar nada. Você voltou a umidade para ela, tá? Então o que eu faço? Depois que ela esfriou, eu tenho esse meu potinho aqui, que eu adoro esses potes, que são assim que você consegue fechar ele, ó, e tirar o ar, que ele tem esse processo a vácuo, tá? Então eu guardo a minha farinha, e não se guarda a farinha de amêndoa ou na geladeira ou no congelador. Se você já tem uma produção que você faz bastante macarrão, não guarde na geladeira, porque você está colocando toda a umidade de volta na sua farinha. E lembrando, como a gente tirou aqui do pacote, ó, aqui no meu pacote está dizendo que a validade dele é até fevereiro de 2005. Tá? Então não se esqueça também que quando você for botar no seu pote, eu sempre coloco aqui atrás, ó, eu escrevo a mesma validade para eu não esquecer, né, a validade do meu produto. Sempre que você for trocar qualquer produto, farinha de trigo, açúcar, tirou da embalagem, colocou em outro pote, não esqueça também de colocar a data de validade, que isso é muito importante, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!